Essa é mais uma live da Unicel Parelheiros. A nossa política pública de inclusão de todo mundo na periferia de São Paulo, dentro de uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Inclusive, o nosso vestibular está aberto e vai aí até o dia 8/4 de 23, né? Entrem lá em vestibular.univesp.br e faz sua inscrição. É uma ótima chance de conseguir aí o ensino superior. E hoje, pessoal, nós vamos conversar com a Gisele Rocumbato, né, que é uma pessoa que trabalha há bastante tempo na rede pública de ensino e que tem uma experiência muito legal com a inclusão. Então, ela vai trazer para nós um pouquinho do quadro geral e vai trazer um estudo de caso, vai falar um pouquinho da realidade dela, né, dentro dessa temática. Muito obrigado por aceitar o convite, Gisele. E se você quiser, se apresenta para o pessoal, diz um pouquinho aí quem você é, da onde você vem e o que que você vai contar para nós hoje. Boa tarde a todos. Então, sou Gisele Rockenbach, sou moradora da região de Parelheiros, próximo ao polo, né, da Unicel Parelheiros, moro bem próxima, e estou há 14 anos trabalhando na educação pública e na educação pública na Prefeitura de São Paulo. É, Dentro desta educação pública, eu trabalhei em alguns cargos dentro da mesma escola e nesses cargos fui professora a princípio, onde iniciei meu exercício, depois passei pela coordenação pedagógica, fui assistente de direção e hoje estou como diretora em uma das maiores escolas da Capela do Socorro, onde a gente atende diariamente 1.300 estudantes do ensino fundamental e da educação de jovens e adultos. Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre inclusão na educação pública. Vou falar um pouquinho da experiência que a gente vive na escola que eu trabalho e dos desafios e das possibilidades que a gente enfrenta todos os dias dentro da unidade escolar. Então, primeiro eu gostaria de falar um pouquinho para vocês que a inclusão das pessoas com deficiência nas escolas públicas ela é muito nova. Né? É um tema que a gente discute muito, mas que ainda é muito novo para todas as pessoas. Eu me formei em 2017 e, superficialmente, no curso de pedagogia, era tratado dos temas de inclusão das pessoas com deficiência nas salas regulares. A gente passava superficialmente por cima desses conteúdos e a vivência realmente eu só fui ter quando eu acessei na rede pública em 2010 e ali a gente aprendeu na prática, a gente começa a aprender na prática como que é como que é esse atendimento para as pessoas com deficiência dentro das escolas públicas. Então, para falar um pouquinho das legislações que permeiam a educação inclusiva, a gente precisa pensar que todas as legislações elas partiram de uma convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e desta convenção, em 2008, surge um decreto no Brasil, que é o decreto 186, de 9 de julho de 2008, onde neste decreto é estipulado algumas ações que todos os órgãos públicos e particulares precisam garantir para o atendimento dessas pessoas com deficiência. Nesse decreto, é colocado algumas metas para essas instituições. E só em 2015, com a Lei Federal 13.146, de 6 de julho, que a presidenta, então, Dilma, ela sanciona e obriga as entidades públicas a estarem em regularidade com o que dizia no decreto 186 de 2008. Então, se a gente for pensar em tempo, nós temos 15 anos de implementações das leis de acessibilidade, principalmente, dentro das escolas públicas e privadas também do Brasil. É A uma gente lei também federal, então é para todo mundo, né, Gisele? para todo mundo. O que a gente precisa pensar é Uhum. que isso é a nível de Brasil.
sim, E a gente também tem que ter muito em mente que nós estamos na cidade mais rica do Brasil, que é São Paulo. sim, Os recursos que nós temos só na cidade de São Paulo, eles não, nós não temos no restante dos países, e quanto mais nos pequenos municípios. Então, para o atendimento dessas regularidades que essa lei federal institui, muitos municípios até hoje não conseguiram se adequar para esse atendimento, e isso é um dificultador para o atendimento das pessoas com deficiência. Então, assim, a cidade de São Paulo, a prefeitura de São Paulo, ela com os recursos que ela recolhe e devolve à educação, ela consegue, falando propriamente dito das escolas públicas, ela consegue atender uma demanda maior da obrigatoriedade do que está previsto nessas leis. E aí é um facilitador para a gente que trabalha com essa demanda nas escolas municipais da cidade. Mas por que eu estou falando um pouco dessa lei? Para também dizer que dentro dessa lei, que ela obriga estados e municípios a se adequarem ao que está instituído, muitas vezes nós não temos a implementação do que está dizendo ali. E eu queria até me apegar um pouco ao que ela fala a respeito da obrigatoriedade do desenho universal, da acessibilidade, dos diferentes tipos de comunicação, para o atendimento das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aí eu queria me pegar um pouquinho na questão do desenho universal e da quebra de barreiras. Se nós formos olhar para as escolas públicas que foram construídas na década passada, e para as escolas públicas que nós estamos vendo ser construídas nessa década, a gente já vai sentir uma grande diferença na estrutura arquitetônica dela, né? Na quebra das barreiras que existem de arquitetura dessas escolas. Você pega uma escola que foi construída aí há 20 anos atrás, você vai ter uma escola com muitas escadas, sem rampa, sem elevador, com portas mais estreitas, com acesso a banheiro sem ser acessível. E isso tudo também é educação, porque quando você tem uma escola que tenha esse tipo de atendimento, que não tenham essas barreiras que são enfrentadas por essas pessoas, é um facilitador para a locomoção e para a inclusão de qualquer pessoa dentro desta unidade, da unidade escolar. Então, hoje as escolas elas já são construídas com um modelo diferente de arquitetura para o atendimento de qualquer pessoa com deficiência. é O um que outro não paradigma, né? é um outro paradigma que a gente não tinha anteriormente e que Uhum, dificultava muito. Então, sim, isso também é educação pública, né? Para os alunos que vão entrar no cargo de licenciatura, que vão ser professores, é importante saber que quando você entra dentro do setor público para trabalhar como professor, você vai encontrar diferentes tipos de escolas. Então, você vai ter escolas que você vai ter muito mais facilidade para trabalhar e para realmente fazer com que a lei funcione, as leis elas realmente sejam validadas, e outras com mais dificuldade, até mesmo porque isso esbarra depois em adequação desses espaços para que seja atendido de forma adequada, e se existe a possibilidade de adequação, porque em muitas das escolas não existem, a possibilidade, a construção é muito antiga, então isso também é um dificultador para as pessoas com deficiência. Na escola que eu sim. A gente tem que trabalho, lembrar que essa legislação toda é do século XXI, né? E que nós temos sim, muitas construções do século XX ainda. é Então isso gera um mesmo. problema que é estrutural, né? Que é o estrutural. Então, assim, na Uhum, escola que eu trabalho, ela não é uma escola velha, é uma escola nova. Só que ela também apresentava ainda, e ainda apresenta, algumas barreiras que precisam ser retiradas, né? Então, a escola que eu trabalho, nós verificamos ao longo desse percurso
que a escola, a gente tem um atendimento de estudantes com deficiência visual, bastante estudantes com deficiência visual. E nós percebemos que nós não tínhamos o piso tátil, nem a comunicação em braille para esses alunos, para que eles pudessem ter autonomia dentro do espaço para ir e vir e para poderem realmente ter, né, se desenvolver dentro da unidade. E é uma escola nova, onde nós tivemos que fazer as adequações dessa parte arquitetônica, implementando o piso tátil, investindo nessa comunicação visual, para que os estudantes possam ter autonomia, para que eles também sejam. É o que diz a equidade, né? A equidade diz você dar diferentes suportes para que todos alcancem o mesmo objetivo. E na educação pública, a gente pode pensar em suportes para as questões pedagógicas, né? Quando eu preciso que o meu estudante ele chegue a um objetivo em relação à parte pedagógica, mas também eu tenho que entender que eu também tenho que dar suporte para que ele consiga, pelo menos, estar tendo autonomia dentro desse espaço para que ele possa circular e conviver com os outros, porque isso também é educação. A gente precisa pensar nesse Questão pressuposto. da vida em sociedade, né? Isso mesmo, da vida em sociedade. E aí, falando Uhum. ainda sobre a lei, é importante a gente falar que no decreto 186, no inciso 13º do capítulo 1, ele fala que todas as escolas, ele é obrigado, a escola pública, seja ela pública ou particular, que seja contratada pessoas para que as pessoas consigam dar o suporte de locomoção, de higiene, de alimentação para as pessoas que precisam desse auxílio para estar dentro das escolas. E esse é um dos únicos incisos que aparece que é destinado somente à educação, porque é para a vida escolar. Então, também a gente escuta muitos relatos lá na escola dizendo que de pais, de responsáveis que fulano não pode estar em tal escola porque lá não tem a pessoa que vai ajudar. Fulano está em tal escola porque não tem o que vai ajudar, que a pessoa fala que eles não têm pessoas para ajudar. Então, isso tudo cai por água quando a gente olha a legislação. É federal, tem que ser cumprida. E aí, seja particular ou público, a gente tem que atender essas pessoas, ter este profissional para atender essas pessoas dentro da unidade escolar. Eu acho que da lei, o que eu queria dizer era um pouquinho a respeito disso, que são algumas barreiras que pegam, né, que a gente precisa pensar em como eliminar as barreiras físicas dentro da unidade escolar, para que seja um ambiente saudável para todos que estão ali dentro, para todos que convivem dentro desse espaço. Seja E realmente diante inclusivo, né? e inclusivo, que as pessoas consigam ir e vir, né? Que é um direito de todos, né? De todo cidadão ir e vir, e isso precisa ser garantido. E aí, saindo um pouco da lei, mas não saindo tanto totalmente, porque a gente vai estar falando sobre a educação inclusiva, ela é um desafio trabalhar educação inclusiva dentro de salas regulares. Eu queria contar um pouquinho da minha experiência. Eu entrei na educação pública em 2010 e até 2010 eu trabalhava no ensino particular. E aí, quando eu entrei na educação pública, eu levei um choque, porque na escola que eu assumi, que eu me efetivei como funcionária pública, como professora, na entrada da escola eu me deparei com dois cadeirantes que estavam tocando a cadeira no corredor sozinhos. Eu olhei, eu falei, meu Deus, será que darei conta? Assim, o medo toma conta da gente, porque é uma situação que a gente, eu pelo menos nunca tinha vivido. E por muitos anos que eu estive na educação, os primeiros anos da educação pública que eu estive, eu me questionei sobre o tipo de educação inclusiva que a gente praticava ali. E era realmente só aceitar as pessoas
e a qualidade do ensino que a gente oferecia? Né? As pessoas também tinham direito a ter uma educação, têm o direito a ter acesso à educação e permanência, mas que seja de qualidade, as pessoas que é, com deficiência, com as delimitações que as pessoas têm. E com o passar do tempo, a gente começa a perceber que existe possibilidades, e possibilidades possíveis para essas pessoas, para esse atendimento. E eu acho que é uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas. Todo o tempo, enquanto eu dizia que será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que eu vou ter essa oportunidade? Será que eu não estou fazendo errado? Me questionava, sempre eu me colocava um pouco para baixo, porque eu acreditava que eu não estava atendendo a expectativa daqueles estudantes. E durante esse processo de professora, eu fui ser coordenadora, como eu contei, e passei, e em determinado momento fui convidada a fazer um curso de educação inclusiva, inclusive, com um instituto muito conhecido, mundialmente conhecido, que é o Instituto Rodrigo Mendes, que trata da pessoa com deficiência e especificamente trata-se das pessoas de pessoas com deficiência na educação pública. E lá foi uma virada de chave na minha cabeça, porque eu sendo professora, tirando toda essa questão arquitetônica que a gente conversou aqui um pouquinho, vinha muito na minha cabeça a questão de como quais eram as possibilidades de materiais pedagógicos para que eu conseguisse atingir o estudante com a necessidade especial ou com alguma outra com a deficiência que ele precisava ter esse atendimento diferente e eu não conseguia fazer. E lá eu pude perceber que o caminho não é tão difícil. E aí eu gostaria de falar até um pouquinho a respeito, vou citar aqui a deficiência visual como um exemplo. Um professor que acaba de se formar, pegar uma turma, e na turma que ele pegou, ele tem um deficiente visual. O que eu faço? Né? Como que eu trabalho com essa criança? Aí, porque os outros todos estão enxergando, eu estou falando, eu estou que é a nossa prática pedagógica do dia a dia. E o que eu faço com esse aluno com deficiência visual? Eu acho que foi E o. aquela questão, salvo as raras exceções, eu não tive até então formação para trabalhar com isso, que é aí que E eu, pega, né? Acho que um e eu pouco do seu relato vai nesse sentido, que você ficou melhor quando? Quando teve uma formação continuada sim, que te preparou para uma situação como essa. Acho que é é uma isso. discussão que é importante, que a gente tenta trazer nas lives, inclusive, que é a importância da formação inicial e continuada para diversas questões, né? E essa questão que você está falando, que é a da didática mesmo. Como que eu vou ensinar? O que que eu vou ensinar? E o que que a minha faculdade me preparou? O que que meu curso de formação continuada me preparou? Que é uma das lutas aqui do Polo, é justamente tentar trazer a formação continuada para tratar das deficiências e tal, para Ah, deixar ah, os professores, o nosso público a ser atendido até um pouco mais sereno, um pouco mais calmo, de que vai conseguir lidar com algumas situações como as que você está trazendo. Desculpe é isso interromper, Gisele. mesmo. Não, pode falar à vontade. E é isso mesmo. A formação básica que nós temos na universidade, ela não nos prepara para essas situações. É como eu disse, a gente tem uma base superficial. A gente só entende o problema ou a questão quando você vivencia ela. E aí, como eu citei, trabalhar com um aluno com deficiência visual, o que fazer, né? E como fazer? E lá a gente pôde ter a oportunidade nessa formação continuada, que foi bem isso mesmo que ocorreu, da gente se questionar e se colocar colocar em dúvida a nossa formação muitas vezes, mas no propósito de melhorar, de ser melhor. E nós fomos desafiados a construir dentro do currículo que nós utilizamos, que nós tínhamos que construir
uma atividade, tínhamos que ter um problema e construir um material pedagógico acessível para resolver o nosso problema. Então, nós usamos, é uma prática realmente, usamos uma sala X, onde nós tínhamos um aluno com deficiência visual, um aluno com deficiência intelectual e um TEA na mesma sala, e como atingir com aquele trabalho aqueles estudantes. E tudo que os estudantes tivessem autonomia para desenvolver o trabalho que nós gostaríamos de fazer. E tudo que nós fazíamos, nós chegávamos, sempre batia na deficiência visual, porque a dificuldade, né, de estar vendo o que nós gostaríamos de montar, o que nós fizemos para os outros alunos, e aí lhe surgiram ideias, houve possibilidades, e naquele momento eu pude perceber que a situação era diferente, que, na verdade, Rafa, a gente começa a entender que quando você tem não é um problema, é uma situação diferente. Você tem que partir desta situação como centro para o restante. Então, é como, por exemplo, eu costumo dizer que é um modelo de inclusão diferente. Se eu tenho um estudante com deficiência visual na sala, e eu sou professora de Fundamental 1, peguei esse estudante, esse grupo no primeiro ano, que é o meu propósito alfabetizá-los. Eu não tenho que preparar um material diante do currículo para os outros alunos, para os outros estudantes, e fazer uma outra coisa totalmente diferente para estudante com deficiência visual. Porque era o que acontecia antigamente. Os estudantes com deficiência vinham para a escola, e aí, diante da falta desta formação específica para esse trabalho, muitas vezes, tentando acertar, a gente errava, porque eu vou atender todo mundo, eu vou passar o meu conteúdo lá, estou dando aula, estou alfabetizando as crianças, fazendo junção silábica com os estudantes, então vou trabalhar isso com ele e vou fazer uma outra coisa. Seja estudante com deficiência visual ou deficiência intelectual, então ele vai fazer um desenho aqui para mim que não tem nada a ver com a proposta que eu estou desenvolvendo dia a dia ali. E aí a gente começou a perceber que a ideia é o contrário. A gente tem que colocar as pessoas com necessidades especiais ou deficiência, né, dos mais diferentes tipos de deficiências, elas como centro. E a partir delas, fazer a proposta pedagógica para que todos tenham acesso. Então, a gente fazia ao contrário. Primeiro eu faço com os outros que não têm necessidade, depois eu vou para o individual. E tem que ser ao contrário, senão não dá certo. Eu tenho que pensar É uma como ideia que excludente, na real. é isso, como que eu tenho que atingir todos os estudantes que estão na minha turma. Porque aí sim eu garanto a equidade, que é tão falada, né? A inclusão, a equidade, que a gente dissimula, a gente fala, né, a todo momento para as pessoas de uma educação inclusiva, equitativa, Uhum. de qualidade. Como fazer isso? É Que é uma fácil? questão básica da gente refletir, né? Que inclusão é essa em que você faz uma atividade para uma turma e para quem tem uma necessidade especial você faz outra? Será que isso está incluso quando faz isso? Não, Ou dá uma atividade com conhecimentos do currículo diferentes dentro da mesma aula? Aí não tem inclusão nenhuma, né? não, não tem. Assim, E estão no mesmo aí espaço físico, mas é excludente. é isso mesmo. E foi por isso que eu comecei minha fala falando que durante muito tempo eu me questionei várias vezes se o que eu fazia era certo. E aí, pela falta realmente de conhecimento, sem essa formação contínua, né? Nós que somos professores sabemos que temos que nos capacitar a todo tempo, capacitar o tempo todo, e essa capacitação, muitas vezes, elas têm custos, precisa ter disponibilidade para ser feita, e acabou de dizer a respeito de trazer uma formação contínua, né, continuada para o Unicel seria excelente, porque para os professores da nossa região, principalmente, que a gente está no extremo sul de Parelheiros, para que tenham acesso a esse tipo de formação, é excelente,
né? O tema inclusão é um tema gigantesco que a gente precisa falar sobre, porque realmente só seremos inclusivos quando a gente entender que o espaço é para todos e que todos têm que ter a mesma qualidade de atendimento, né? Eu não posso oferecer o melhor de mim para 50% dos estudantes e outros 50% dos estudantes é o que eu consigo fazer. A gente não pode pensar assim. Na verdade, a gente realmente tem que partir do núcleo. Eu gosto muito de falar sobre as observações que eu vejo dos professores que trabalham comigo na unidade. É, uma sala que tem uma aluna surda. A professora, ela então, a partir daí, eu tenho uma aluna surda, eu tenho uma barreira dentro, uma barreira pedagógica dentro da sala. Como trabalhar? Como que a gente quebra essa barreira? A partir do momento que a professora conseguiu trabalhar com todos os alunos, ensinando as línguas de sinais para todos eles. Onde ela trabalhava a alfabetização, né, com essas crianças, e, e a linguagem de sinais com todos eles. Então, o que era uma barreira se tornou um facilitador, porque a professora não deixou de fazer a proposta, a parte pedagógica que ela tem que alfabetizar, mas ela também incluiu essa língua de sinais diferente para esses alunos. E hoje eles têm a prática da língua de sinais, essa criança ela está inclusa. Isso é inclusão. É quando você oferece diferentes oportunidades para esses alunos. Quando você tem um aluno cego na sala, eu vivencio isso muito na escola, que o braille, que é a forma escrita para a pessoa com deficiência, a forma de se comunicar de forma escrita com a pessoa com deficiência, é trabalhado com o estudante, não só com estudantes cego, mas com todos os alunos da sala. Todos os alunos entendem a posição dos códigos do braille, dos pontos, porque existem muitas pessoas com deficiência visual. Se a gente for pensar a nível de cidade, onde as crianças vivem, depois se a gente for pensar que eles vão sair das escolas e eles vão atender o mercado de trabalho fora da escola. E eles vão lidar com pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com mobilidade reduzida. Então, esse tipo de trabalho, esse tipo de oportunidade educacional que a gente tem feito, de desenvolvimento mesmo, né, do pedagógico dentro da unidade, a gente tem criado possibilidades para essas crianças, possibilidades que eles terão de atender, de entender, de conviver com as pessoas lá fora, né? Criando pessoas que tenham um senso, né? Como eu posso usar? Uma empatia por todos e que saibam que todos têm os mesmos direitos, né? A criança com deficiência visual, ela participa ativamente de uma aula, porque ela só é cega, né? O cognitivo da pessoa está totalmente preservado. Então, por que eu não posso ensinar história, geografia? Por que eu não posso ensinar língua portuguesa, ciências, se o entendimento está totalmente preservado? O que eu vou ter que oferecer para essa criança é uma forma diferente de ser avaliado para eu entender se a pessoa, se ele está entendendo o conteúdo, né? Por que não? Por que o aluno com deficiência visual não pode ser avaliado só de forma oral do que ele entendeu? Uhum. Então, assim, são possibilidades que vão se criando dia a dia. Mas isso, não adianta dizer que a gente romantiza a educação inclusiva, porque é difícil até chegar a esse atendimento. A escola que eu trabalho hoje, ela tem uma boa referência como educação inclusiva, é muito procurada na região, no entanto que nós temos hoje 60 estudantes laudados, com as mais diferentes, né, necessidades e deficiências. Essa é uma questão E interessante, né? Você imaginar que você tem um aluno com necessidade especial, em algumas salas você tem dois, mas são necessidades diferentes, totalmente diferentes, que requer, nossa, adaptações radicalmente diferentes.
É né? isso E mesmo. aí também é uma coisa que eu queria trazer para a conversa, que é a ideia de que você tem um professor que é basicamente um herói, porque ele foi atrás de aprender e depois ele passou para a sala toda, né? E que muitas vezes eles vão fazer os cursos fora do horário de trabalho, né? Bancando do bolso Uhum. deles o curso para trazer para a escola, justamente porque eles fazem uma coisa que eu vejo muito na sua fala, na sua prática, aquela questão de acreditar, né? É. Questão de acreditar que dá para fazer, né? E aí as Mas a pessoas educação é até se isso. frustram um pouco com as dificuldades, mas ao mesmo tempo elas estão lutando muito para trazer para os alunos essa experiência. E eu acho que é uma coisa importante de trazer para os estudantes da graduação, né? Especialmente aqui para os nossos do polo, o pessoal da pedagogia, da letras, né? Da matemática, né? Um pouco dessa experiência para dizer que realmente é difícil, né? Não vamos romantizar, dizer que é molezinha, é difícil. Mas vamos dizer também que é possível, né? É possível. É possível. Ninguém nunca disse que ser professor seria fácil. Não, é uma profissão. Eu realmente acredito muito na educação, acredito ela como agente transformador dessa sociedade. É, não trabalho para manutenção da sociedade, e sim para modificação dela, para que ela seja modificada pelas pessoas que nós temos formados, porque tudo é uma transformação. E eu acredito sim que com a educação a gente vai poder transformar muitas situações que estão implícitas aí na sociedade que a gente discorda, e sendo uma delas a educação inclusiva. É até importante relatar, né, que há 15 dias, na unidade aqui de Parelheiros, onde a gente trabalha, a gente recebeu a visita de um grupo que veio da Dinamarca, onde nesse grupo nós tínhamos franceses e dinamarqueses, para falar de educação inclusiva. Nós acabamos de falar sobre isso com pessoas de outros países, né? Eles vieram conhecer a nossa unidade, são diretores da Lego, né? Da Lego dinamarquesa, e eles têm uma fundação que é a Lego Braille Brinks, que trata a criança com deficiência visual. E foi uma experiência, eu acho assim que muito grande para nós, prazerosa para nós, porque nós pudemos entender um pouco como é que se trata essa educação inclusiva nesses outros países, e como que está a nossa educação inclusiva. E o que eu fiquei mais admirada com tudo, toda a nossa conversa, é que nós, enquanto Brasil, nós estamos à frente desses países anos-luz. O que eles trouxeram de referência da educação inclusiva, que é realizada lá fora, é uma educação inclusiva que a gente falou, que nós falamos muito aqui já no Brasil, e que se nós formos pensar na nossa vida, e que a gente sabe que não dá certo. E que eles estão construindo esse modelo novo de educação lá, né? Então, primeiro causou a surpresa para essas pessoas que vieram nos visitar, foi de encontrar, eles queriam entender como que a gente fazia um aluno de 6 anos entrou na escola deficiente, das mais diversas deficiências que existem. Como que a gente fazia para colocar esse estudante em uma turma? Quais eram os critérios Acolher. que nós utilizamos? Isso, para que a gente usava para colocar o estudante. Para aquilo, para mim, me causou estranheza. E eu, né, por várias vezes, falei: não entendi. Se ele tem 6 anos e ele está vindo aqui para a escola, ele vai entrar no primeiro ano, como qualquer outra criança. E aí causou Uhum. estranheza para eles. Falei, mas como que vocês fazem para lidar com. Se a pessoa tem deficiência, está na mesma sala, como que funciona? E isso, para nós, a gente passou por esse momento no Brasil, onde as pessoas com deficiência eram separadas das pessoas que não tinham deficiência, né? Eu acho que na nossa Uma lógica educação, excludente, né? a lógica é excludente. Eu tenho 42 anos, eu não lembro da minha vida de educação do ensino até o ensino fundamental, ensino médio, e até na universidade, de uma pessoa que tenha tido deficiência, que estudou junto comigo. Então, assim, a gente não via as pessoas com deficiência nas escolas. E aí a gente se depara com pessoas que vêm de outros países, e
que estão, né, à frente da gente em muitas coisas, e que a gente percebe que a educação inclusiva no Brasil, pelo caminho que ela tem seguido, ela está muito à frente desses outros países, desses modelos desses outros países. E eles ficaram impressionados eles visitaram uma sala onde tinha 5 alunos com necessidades especiais diferentes. Cinco necessidades diferentes. Pensou? E aí eles questionavam como que a professora fazia, como que dá certo, né? E assim, para nós é uma prática que a gente já superou, né? O que a gente Uhum. ainda não superou é que a gente precisa de formação a todo tempo. Sim. Isso a gente precisa, Uhum. mas esse atendimento, esse acolhimento dos estudantes, para nós se dá de forma. É um estudante Uhum. como qualquer outro, ele só tem ele tem uma necessidade diferente que o outro não tem. Mas que a gente também tem que pensar que educação inclusiva não é só incluir as pessoas com deficiência. Hoje a gente pensar a nível de sociedade, as pessoas vulneráveis, elas também fazem parte de uma inclusão, que elas precisam ser Uhum. olhadas de forma diferente, que elas precisam ser atendidas de forma diferente, mas que para Não basta nós, com colocar lá, tem que efetivamente incluir, né? Incluir não é só colocar isso, lá. é incluir da forma correta da palavra, total da palavra. Incluir é Uhum. fazer com que permaneça, que tenha qualidade nessa inclusão, que a pessoa seja olhada, que ela seja atendida. Então, assim, eu sou enfeitiçada pela educação pública, acredito muito na educação pública, acredito que é o caminho, sim. Uma educação inclusiva é o caminho para que a gente seja, para que as pessoas sejam pessoas melhores no futuro. Né? Eu costumo dizer que as experiências que os nossos estudantes estão tendo hoje de conviver com as pessoas com deficiência, de serem amigos, de entenderem a necessidade de respeitar muitas vezes que aquela pessoa ela tem um tempo maior para o entendimento do que o meu tempo, eles já estão sendo formados pessoas melhores. Né? E isso é uma transformação da sociedade. E, e isso é necessário para que todos nós tenhamos essa mudança que a gente almeja tanto aí, de uma sociedade mais justa, igualitária, que a gente fala tanto. Né? Sim. Então, Nós temos que pensar um pouquinho, Gisele, que a gente tem que tomar muito cuidado até para lutar por essas políticas de inclusão, porque se a gente for pensar no século XX, o século XX, há um tempinho atrás, né? Nós somos pessoas do século XX, nós sim, dois que estamos aqui na live, provavelmente o pessoal do chat já tem o pessoal do século XXI, mas nós dois que somos do século XX, nós vivemos uma política pública que era excludente e era sim, manicomial ainda. Então, se a isso pessoa tinha mesmo, algum problema que às vezes nem era cognitivo, era físico, né, ela seria tirada da sociedade, né, ela é seria isso mesmo. tratada como alguém que não tem cognitivo em ordem, né? E aí nós temos que lutar para deixar muito claro que esse tipo de política pública não pode voltar, porque volta e meia isso É, ainda é pauta, né? Então a a todo gente momento, tem que policiar muito. é isso mesmo. E assim, é uma dica para as pessoas que estão estudando, né, que vão ser professores, que vão seguir a vida aí na educação, seja ela pública ou privada, o que você for fazer ligado à educação. O que o Rafael disse é real mesmo, essa formação contínua, ela precisa acontecer, ela precisa existir e focada mesmo em determinados temas, mas o princípio é você estar aberto à mudança, é você entender que você pode sim fazer diferente. É, primeiro tem que partir da gente, né? Não adianta também eu fazer milhões de formações se eu não estiver aberta a essa mudança, se eu não eu entender que eu preciso ser menos resistente a algumas coisas. E é possível, né? Na instituição que eu trabalho, que eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, todos os anos a gente tem avaliações externas, e nas avaliações externas, os estudantes com deficiência, eles também participam, né, ativamente dessas formações. E eu fico muito feliz quando a gente consegue perceber que eles conseguem, muitos deles conseguem realizar a mesma prova que os outros estão fazendo.
Às vezes eles precisam de um suporte diferente, né, que é um apoio para que seja desenvolvida a prova, mas que eles conseguem realizar sem problema algum. Outros estudantes também não conseguem, porque está muito ligado à questão da necessidade, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa com deficiência física, a gente fala, nossa, né? Infelizmente a pessoa não tem um membro, isso, e aquilo nos surpreende, mas muitas vezes o que as pessoas não conseguem entender é que uma deficiência intelectual ela impacta muito mais na vida da pessoa do que a perda de um membro físico, por exemplo. A deficiência intelectual, ela muitas vezes ela se desenvolve de uma forma que a pessoa ela tem dificuldade para realizar atividades da vida diária. Então, a gente Autonomia é mais também complicada. isso, a gente também como professor precisa entender que cada ser humano é único, né? E que quando eu monto um plano de trabalho, quando eu monto uma atividade, eu tenho que entender até onde cada um dos meus estudantes pode ir. Então, é olhar para um todo, mas também olhar para um individual, para saber aonde eu consigo levar, o que eu consigo fazer com cada um daqueles estudantes. E dizer que é tentar, é se formar, é levar à frente, porque é possível. Eu tenho muito orgulho de dizer que na escola que eu trabalho a gente atende todos da melhor forma possível, a gente oferece qualidade para todo mundo, a gente investe financeiramente em materiais, em recursos para que as pessoas tenham o atendimento necessário para que as pessoas saiam de lá, que a escola realmente faça a diferença na vida de todos os estudantes que estão ali dentro, mas principalmente com o olhar, como a gente está falando sobre educação inclusiva, dessas pessoas que nos procuram para ter essa educação que eles tanto almejam, essa educação de qualidade que eles tanto almejam para os filhos ou até mesmo para as pessoas com necessidades especiais. Acho que é isso, Rafa. Eu acho que quando eu convidei você, Gisele, acho que a sua mensagem para nós é uma mensagem muito importante de alguém que está dentro da escola pública, de alguém que está vivendo o dia a dia, assim, de comunidades que são totalmente diferentes, né, que aparecem mil coisas ao mesmo tempo, mas que é possível, apesar de todas as dificuldades. Acho que eu conheço poucas pessoas mais esperançosas com a educação pública do que você, né? Então, assim, é um relato de uma prática que acho que é muito pertinente, é muito importante, especialmente para o pessoal que está aí na formação inicial, sabe? Sim, Falar que é difícil realmente, não vamos romantizar, né? não. Mas que é possível, né? Então, assim, eu agradeço muito você ter podido tirar um tempinho para conversar com a gente, né, para contar um pouquinho dessa realidade, de falar que, olha, na escola que está lá no bairro mais longe de tudo dentro da cidade de São Paulo, né, uma, uma realidade muito complicada e ainda assim pode virar referência, pode vir gente até de fora do país ver, porque é uma É isso experiência mesmo. assim, não vou dizer assim que funciona, porque está funcionando ainda, está acontecendo e vai mudar ainda É, muito, e vai fazer muita diferença coisa. para muita gente, né? E vai vir, e tá vindo gente até de fora do país olhar. Por quê? Porque tem uma equipe muito comprometida. Acho que para o pessoal da formação inicial é deixar claro que o compromisso é muito importante, né? Sim. E que tira leite de pedra todo dia dentro da educação pública, né? Sim, é isso mesmo. Lidando com os mais diversos problemas, né? Eu sempre digo que hoje eu estou como diretora na unidade que eu trabalho, mas eu sou professora, né? É, e o que para mim é muito importante é observar a transformação dos professores que eu represento hoje. A unidade ela tem mais de 160 funcionários, desses 160 são 100 professores, então são muitas pessoas, e eu observo, né, quando a gente propõe qualquer atividade na escola, vamos fazer uma trilha com os estudantes, porque a gente tem como objetivo que eles reconheçam o espaço que eles estão, dentro da Mata Atlântica. Então vamos ver quem são as turmas que vão.
Olha, a gente tem um cadeirante, a gente tem um cego, a gente tem isso, a gente vai conseguir levar todos? É essa pergunta que os professores fazem. A gente consegue que eles cheguem no lugar? Eles vão conseguir acessar o espaço? Ah, vai ter essa dificuldade. O que a gente pode fazer para mudar essa dificuldade? Ah, dá para fazer isso então? Dá para levar? Dá. Então, se todos forem, nós vamos. Se não pudermos levar aqueles que têm essa necessidade diferente, então a gente não vai ninguém. E isso vem dos professores, isso parte dos professores, né? Ou vai todos ou não vai. Isso para qualquer atividade. Quando a gente olha ao redor, olha, é possível que todos façam? Se todos for possível, ok. Se não, a gente não faz, para excluir ninguém, né? Eu acho que é essa realmente a mensagem. Fiquei muito feliz pelo convite, Rafael, de ter, né, de estar aqui, de falar um pouquinho da minha experiência. A gente tem muitos relatos e muitas observações. A escola que eu represento hoje, durante vamos pensar, dessa última década, ela tem recebido muitos prêmios e quase todos relacionados à educação inclusiva, né? Ainda me chateia muito quando eu ouço falas de responsáveis e de colegas pela dificuldade e que traz, né, assim, essa situação de que na escola X ou Y essas crianças não são atendidas, né, ou que não podem ser atendidas. A gente precisa entender que a gente segue como servidor, né, e como cidadão uma legislação, né, a gente está abaixo de uma legislação que a gente segue federal, que ela é clara e que a gente não pode mais aceitar que falas ou como a gente via, né, que as pessoas escondiam as pessoas com deficiência, ou que as pessoas com Uhum. deficiência não podiam acessar os espaços, sendo eles Sim. públicos ou particulares. A gente tem que entender que essa lei existe, que ela precisa funcionar, ela precisa, né, acontecer, e que a gente não pode medir esforços para que as coisas, para que os espaços realmente sejam adequados, para que as pessoas realmente tenham formação e que entendam esse processo. Muito obrigada. Mas nós temos consciência de que as pessoas, né, a maior parte das pessoas ainda são do século XX. Então tem Sim, concepções aí, né, que não chegaram ainda nessa legislação, ou nessa concepção, né? E tudo isso ainda tem que ter uma batalha muito grande. É por isso que eu disse que a gente tem que policiar o tempo todo, porque existem propostas que são excludentes, que não sim, são inclusivas e que estão voltando à baila o tempo todo, né? As próprias políticas públicas manicomiais, elas vão e voltam, tem sim. projeto tramitando o tempo todo. E aí nós, como sociedade, precisamos estar muito atentos a isso, né? É Porque é uma isso luta mesmo. constante. É isso mesmo. Uhum. Eu acho que minha fala era sobre Bom, isso, Rafa, hoje. eu agradeço muito a disponibilidade, agradeço o relato, agradeço tudo que você contou para a gente e espero sinceramente que isso possa impactar um pouquinho da nossa formação inicial, especialmente aí do pessoal da licenciatura, tá? Muito obrigado, né? Obrigada a você pelo E convite. até a próxima live, gente. A próxima live, vamos ver aí, né? Qual vai ser o nosso assunto. Obrigado.